Olá, pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula de preparação para o seu concurso público. Bom, estamos na preparação para o concurso de Cuidador Social do Guarujá e hoje nós damos início a uma disciplina, uma matéria, a uma lei que eu acho muito, mas muito fofo, que é o Estatuto do Idoso, gente. Nós estamos tendo o ECA, né, as aulas do ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. E eu acho muito importante nós termos também o Estatuto do Idoso, pessoal. Nós estamos ali, né, tratando da criança, desenvolvimento, sobre a criança, mas nós também temos que dar uma atenção especial aos nossos idosos. Então, hoje nós começamos a disposição sobre o Estatuto da Criança, perdão, o Estatuto do Idoso, eu com ECA ainda na cabeça. Bom, pessoal, o Estatuto do Idoso é um estatuto também bem tranquilo, tá? Pelas questões que eu filtrei, letra da lei, ok? Não vai ser cobrado nada assim de anormal, tá? Mais nenhum conceito. Do mesmo jeito que eu tenho a definição do ECA de idade, o que é criança e o que é adolescente, eu vou ter a definição aqui no Estatuto do Idoso, o que é idoso. Então, obviamente, ok? O artigo 1º do Estatuto do Idoso, ele vai me dizer o seguinte, deixa eu pegar aqui uma caneta, gente. Deixa eu pegar aqui. Hoje eu vou usar uma caneta azul para combinar com o material. Esse azulzinho, achei bonitinho. Bom, é instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a quantos anos? 60 anos. Aí os vai me perguntar, Rebeca, eu tenho que gravar? Tenho. Porque eles perguntam. Se eles perguntam com o que é criança e o que é adolescente, eles vão perguntar da idade do idoso. Eles vão perguntar, tá? Então, idoso, idade igual, tá? Pensa no sinalzinho de igual ou superior a 60 anos. Artigo 2º. A pessoa idosa, ela gosta de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei. Olha de novo a proteção integral, gente. Pessoal, pense no seguinte: você vai falar, Rebeca, mas idoso não é mais uma pessoa em desenvolvimento. Gente, mas eu tenho que também dar uma proteção integral ao idoso. Por quê? Gente, por exemplo, a minha avó. A minha avó, ela tem mais de 80 anos. Ela tem mais de 80 anos. Por que que nós temos que dar uma atenção especial para minha avó? A minha avó, por exemplo, se ela andar sozinha na rua, dependendo da quantidade de período, do período que ela andar sozinha, ela pode cair. Ou seja, eu preciso assistir a minha avó de uma forma mais cuidadosa, porque vai chegando a idade, ela já não vai ter mais aquela disposição. Eu ia espirrar, mas não saiu, por isso que eu fechei a câmera. Eu ia espirrar, mas não saiu. Ela já não tem mais aquela disposição que tem um adolescente. Por isso que precisa se desse cuidado. Então, o idoso, muitas das vezes, toma um remédio. Muitos idosos, por exemplo, sofrem com Alzheimer, Parkinson. Meu avô, por exemplo, ele tem Parkinson. Então, é um cuidado maior que você precisa ter. A pessoa idosa já não vai ter tanta aquela disposição para o trabalho. Já é uma pessoa que precisa de um cuidado. Então, o que que a lei vai assegurar às pessoas idosas? Por meio, né, por meio da lei, ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física, mental, seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Então, por exemplo, eu conheço uma senhora que ela não é uma parente, mas eu a tenho como uma parente. Ela falou para mim assim, essa semana,
Rebeca, eu fui para um sítio, para um clube, melhor dizendo, só para descansar minha cabeça, só para poder descansar um pouco. Ou seja, o idoso, gente, pensa, já trabalhou a vida inteira. Trabalhou a vida inteira, batalhou, lutou, cuidou dos filhos, muitas das vezes cuida dos netos. Precisa-se de uma atenção especial? Sim, sem sombra de dúvidas. Não há o que se discutir. Aí você vai falar, Rebeca, mas esse desenvolvimento moral, intelectual, físico, eu não tenho isso só para criança? Não, eu também tenho para o idoso. É uma proteção que eu tenho. A lei assegura isso. Do mesmo jeito que eu tenho uma criança em desenvolvimento, eu tenho um idoso que, vamos pensar da seguinte forma, já viveu, já trabalhou tudo que tinha que trabalhar, já batalhou, agora ele precisa o quê? Descansar. Precisa descansar. Porque, querendo ou não, o tempo vai passando, olha o desgaste que já teve. Então, por exemplo, pegando a referência da minha avó materna. Trabalhava aqui, ali, aquilo outro, ela fala, gente, hoje eu já não tenho mais as mesmas condições que eu tenho para trabalhar. Às vezes, para fazer as coisas básicas ali, uma limpeza, alguma coisa no dia a dia, às vezes não tem mais aquela disposição. E aqui eu trouxe uma postagem do CNJ que vai falar desses direitos do idoso, perdão, esses direitos dos idosos, tá? Artigo 3º. O artigo 3º vai me dizer acerca da obrigação. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público. É igual a criança, eu tenho uma responsabilidade, uma obrigação coletiva, solidária. O que é solidário? Quando tenho mais de um grupo responsável por aquele cuidado. Assegurar a pessoa idosa com absoluta prioridade, a mesma coisa da criança, absoluta prioridade. A efetivação do direito à vida, à saúde, então o idoso também tem esse direito à saúde garantido, à alimentação, à educação. Rebeca, a educação? Qual o problema? A cultura, ao esporte. É muito importante até mesmo para o idoso poder se desenvolver. Vamos imaginar, eu conheço, é um caso verídico, tá? Eu conheço uma médica, se não me engano, é paliativa. E ela fala muito sobre essa questão do idoso no seu desenvolvimento físico, o seu exercitar, o lazer. Como que às vezes coisas básicas do dia pode evitar que um idoso sofra, por exemplo, de Alzheimer? Como que cuidados básicos do dia a dia daquela pessoa pode evitar problemas futuros de saúde? Ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência comunitária, ok? Parágrafo 1º. O que essa garantia de prioridade compreende? Inciso 1º, um atendimento preferencial e imediato. Eu vou ler só os inícios para não ficar muito grande, tá? A preferência na formulação e na execução de políticas públicas, ou seja, tanto a preferência para formular quanto para executar. Terceiro, uma destinação privilegiada dos recursos públicos à proteção dessa pessoa idosa. Quarto, uma viabilização de formas alternativas de participação desse convívio com as demais gerações. E isso é muito importante, por quê? Porque eu não posso ver a geração idosa, o público idoso, longe, distante da sociedade. Teve até uma época que falava-se muito da questão do etarismo, né? Até um preconceito com a geração mais idosa, mais velha. Então, por exemplo, hábitos de pessoas, por exemplo, hábitos que a minha avó tem. Por que eu vou descriminalizar? Um hábito é muito comum, né? Por exemplo, você vê algo e você, nossa, eu lembrei da minha avó, não lembrei do meu avô. Por quê? Porque é uma geração diferente, mas eu não posso distanciar a convivência. Eu preciso colocar o idoso, na verdade, eu preciso aproximar a geração atual com as pessoas idosas. Por quê? Porque é essa geração que está nascendo. Então, eu tenho que aproximar, eu tenho que viabilizar formas de convívio, de participação.
E isso é muito importante, até mesmo hoje, né, gente, com as redes sociais, com toda a tecnologia, isso é muito fácil, digamos assim. Então, por exemplo, hoje você tem idosos com redes sociais, né? Mexe no YouTube, mexe aqui, mexe ali, pede uma ajuda, ou seja, ela está se integrando também com esse convívio. Sim, com uma priorização no atendimento da pessoa idosa pela sua família, em detrimento de atendimento asilar, exceto os que não possuem, né, careçam de condições. Uma vez eu estava lendo um artigo sobre as famílias que deixam os pais idosos, os avós, enfim, em asilos ou simplesmente abandonam. Eu acho isso uma forma muito ingrata de agradecimento, né, pelo que eles já fizeram, pelo que ainda fazem. Quantos e quantos avós eu já vi que cuidam de seus netos? Estão ali dando amor, carinho. Então, eu acho uma forma bem justa de retribuição. Sexto, uma capacitação e reciclagem dos recursos humanos na área de geriatria e gerontologia na prestação de serviços à pessoa idosa. Sétimo, estabelecimento de mecanismos que vão favorecer a divulgação de contribuições de informações de caráter educativo sobre o envelhecimento. Isso é muito importante. E muitas das vezes a pessoa tem um certo preconceito, né, com o envelhecer. Gente, eu falo com os seus pais, eu falo, por exemplo, meu pai já tem quase 50 anos. E eu fico assim, pai. Eu vejo, por exemplo, a barba branca do meu pai. Eu olho e fico encantada. Por quê? Porque eu envelhecer. A minha mãe também. Minha mãe estava tendo um ou outro cabelinho branco. Falei, mãe, é muito bonito ver esse processo do envelhecimento. Isso é bonito, né? Principalmente envelhecer com saúde. Oitavo, garantir um acesso à rede de serviços de saúde e assistência. Décimo, uma prioridade no recebimento de restituição do imposto de renda. Parágrafo 2º. Olha aqui, gente, isso é muito importante, porque isso aqui já caiu. Cuidado, cuidado, cuidado. 1000 vezes cuidado. Entre as pessoas idosas, então aqui eu já estou falando entre os idosos, tá? É assegurada uma prioridade especial aos maiores de 80 anos. Então, cuidado. Idoso, igual ou mais de 60. Mas entre os idosos, entre as pessoas idosas, aquele público, eu tenho uma prioridade aos maiores de 80 anos. Cuidado com isso, por favor. Porque aí a banca vem e coloca que o idoso é aquele que tem 80 anos. Cuidado com isso. Entre os idosos, eu tenho uma prioridade àqueles que são ali acima dos 80. Atendendo sempre suas necessidades, sempre preferencialmente em relação às demais pessoas idosas, tá? Então, uma preferência, não é uma obrigatoriedade, tá? Eu tenho sim essa prioridade, porém eu atendo sempre na preferência ali das pessoas, demais pessoas idosas. E aqui o artigo 4º vai dizer que nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. E todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punido na forma da lei. Aí você vai me falar, Rebeca, o que é negligência? O que é discriminação? Ou, ai, aqui ficou errado, tá, gente? Peraí, deixa eu tirar aqui. Peraí. Porque ficou em cima aqui. Peraí. Ou violência, ou crueldade, ou opressão. Vamos lá. Negligência é uma falta de cuidado, uma falta de atenção. Então, por exemplo, nossa, aquilo ali aconteceu, poxa, foi negligência minha, foi uma falta de atenção, um descuido. Então, por exemplo, nossa, você dá um exemplo bem do dia a dia. Nossa, meu arroz queimou. Uma negligência minha. Eu deixei o arroz e fui fazer outra coisa, uma negligência. Discriminação é um comportamento que vai se referir ao tratamento diferenciado entre os indivíduos de acordo com determinado grupo, ok? E aqui eu peguei, tá, gente, aqui do dicio.com.br, eu gosto muito, 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 muito mesmo das referências desse dicionário. Já a violência é qualquer, uma qualidade de caráter violento, então uma ação violenta. Já a crueldade é uma perversidade, é uma, sabe quando fala assim, uma pessoa cruel, age com maldade?
uma tirania, faz o mal. E acaba que muitas das vezes, né, por essa qualidade, esse agir mal, você tem a violência, né, vai resultar. Já a opressão é o oprimir, ok? Fazer que aquela pessoa venha oprimir aquela pessoa. Parágrafo 1º vai me dizer que é dever de todos prevenir a ameaça ou a violação aos direitos da pessoa idosa. O segundo vai me dizer que as obrigações previstas nesta lei, elas não vão excluir da prevenção outras decorrentes dos princípios por ela adotados. Artigo 5º. A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade a pessoa física ou jurídica nos termos da lei. Então, essa inobservância dessa prevenção causa, sim, uma responsabilidade, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. E o artigo 6º vai me dizer que todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta lei que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento. Ok? E o artigo 7º, para fechar, os Conselhos Nacional, Estadual, do Distrito Federal e municipais da pessoa idosa previsto na Lei 8.842 zelarão pelo cumprimento dos direitos da pessoa idosa definidos nessa lei. Ok? Bom, foi bem tranquilo esse primeiro momento. São conceitos bem tranquilos de se entender, tá? O que eu garanto para vocês? Garanto não, vou dizer no sentido assim, o que eu aconselho a vocês. Que esses primeiros princípios, esses primeiros artigos, você venha ler e guardá-los, que vai ser muito importante para sua prova. Questões, para quem já me conhece, sabe que eu pego do que? Concursos, que é a melhor que tem. Vamos lá? Olha essa primeira questão, que questão mais tranquila você ia matar de cara. E esse ano, tá? Qual a legislação que assegura os direitos e a proteção das pessoas idosas? Lei 8.142? Lei 8.080? Estatuto do Idoso ou o ECA? E aí? Qual que corresponde? Então, obviamente, a letra C, né? O Estatuto do Idoso, não tem nem muito o que pensar. Outra questão, gente. De acordo com o Estatuto da Pessoa Idosa, complete a lacuna. Em todo atendimento de saúde, os maiores de anos terão preferência especial sobre as demais pessoas idosas, exceto em caso de emergência. E aí? Os maiores de 60? Os maiores de 65? Os maiores de 70? 75 ou de 80? E aí? O que você acha? Pensa um pouquinho. O que eu falei agora há pouco? Maiores de 80 anos. Opa, viu? Aqui, ó, eu coloquei a resposta. Ai, gente, me perdoem. Eu coloquei. Ai, que coisa, gente. Tem hora que eu faço isso. Eu esqueço de colocar a pergunta e boto a resposta. Segundo o Estatuto da Pessoa Idosa, assinale a alternativa correta. De todas aqui, a alternativa correta é a B. A inobservância das normas de prevenção à ameaça ou à violação dos direitos da pessoa idosa importará a responsabilidade à pessoa física ou jurídica dos termos da lei. Tá bom, pessoal? Peço que vocês me perdoem. Faz o seguinte, tire print dessa questão aqui, por favor. Tirou print? Pronto. Pessoal, peço perdão. Sabe que hora que eu terminei esse material? Era quase meia-noite, quando eu terminei esse material. Fechou então? Bom, fique com Deus. Até a próxima. Na próxima aula, nós falaremos do título 2 dos direitos fundamentais. E eu farei de tudo para não demorar mais de uma semana para postar a aula aqui para vocês. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe. Até a próxima e eu convido vocês também a conhecer a página Desafiando Concursos lá no Instagram, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Nos encontramos lá. Tchau, tchau.